teses, outros mestrados, outros doutorados, no mesmo estilo, no mesmo artista, na mesma pintura, porque há um olhar diferente. Né? Então, eu estou tentar conhecer o patrimônio. E se esse lado do não encontro físico favoreceu, foi exatamente a possibilidade de nós nos encontrarmos virtualmente. E, de repente, conhecemos um pouco aquele trabalho que ficava só na dependência de um texto escrito e que chegasse ao nosso conhecimento, ao nosso programa de pós-graduação. Por exemplo, eu dei aulas agora na pós-graduação e tive uma aluna do Ceará. Talvez, se estivesse fisicamente, ela não pudesse vir, mas ela estava lá virtualmente. Então, quer dizer, já temos um contato. E eu acho, para finalizar, eu acho muito importante, dentro das nossas teses de mestrado, doutorado e qualificação, também convidarmos virtualmente professores que estão distantes, para não ficarmos dentro da mesma coisa, dentro do mesmo objeto, dentro da mesma situação. Acho que criamos uma amplitude uma rede. Eu fiz um congresso uma vez chamado Rede de Difusão. É isso que eu quero, criar uma rede de difusão e espero a colaboração de todos vocês. Muito bem. Quero agradecer muito à professora Dalgisa por essa possibilidade, né? Mas não serei eu a apresentá-la. Lembrei que a Dalgisa há muito tempo participou da qualificação e da defesa de tese do Cláudio Monteiro, e o Cláudio ficou bastante contente, a Dalgisa também ficou, porque é ex-aluno, ex-professora, e ficaram, né, aquele namoro entre aspas, no bom sentido. A Dalgisa ficou muito satisfeita, o Cláudio ficou também satisfeito. Eu disse, olha, então, em vez de ser eu a apresentar a Dalgisa, né, já apresentei a Dalgisa muitíssimas vezes, e ela não vai se importar disso, e o Cláudio vai, então, apresentar, vai dar início a esse trabalho na nossa 6ª jornada de História da Arte. Adalgisa, muito obrigado pela sua participação. Espero que você esteja bem aí em Ouro Preto, né? Não vou dizer que vou te visitar porque você não vai abrir a porta, porque não pode abrir a porta para ninguém, mas eu abro, sim. Mas podendo, vou te visitar com todo carinho, com todo prazer. Vamos relembrar aquele queijo com uma branquinha que tomamos aí há uns bons anos. Cláudio, agora é a sua vez. Boa noite a todos. Eu agradeço ao professor Magno a oportunidade de apresentar a professora Dalgisa. Fui aluno dela em diversas disciplinas, ela arguiu minha tese, então é um prazer estar aqui. Professora Dalgisa é professora titular do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG e também professora colaboradora da Faculdade Arquidiocesana de Mariana, FAM, onde ela atua no curso de pós-graduação em História da Arte Sacra. Ela desenvolve pesquisas no campo da História da Arte, História das Mentalidades, História da Religião, com ênfase no século XVIII. E atualmente está atuando como consultora nas obras de restauração da Igreja de São Francisco de Assis, em Mariana, que, aliás, é o tema da palestra de hoje, né? Ela é historiadora e professora formada pela UFMG, fez o mestrado em filosofia também na UFMG, onde ela, com a dissertação A Vivência da Morte na Capitania das Minas Gerais. Ela foi orientada pelo Padre Vasco, finado Padre Vasco. E fez o doutorado em História Social na USP, com a tese A Terceira Devoção dos 700 Mineiros, o culto a São Miguel e Almas. E também tem o pós-doc na UFRJ. No caso de publicações, ela tem um sem número de publicações, eu resolvi selecionar os que eu tenho para mostrar. São publicações mais recentes. Então, tem aqui, por exemplo, Arte Sacra no Brasil Colonial, um guia muito interessante. A tese dela também foi publicada pela editora Com Arte, né? As Irmandades de São Miguel e Almas, As Irmandades de São Miguel e as Almas do Purgatório. E um livro coletivo que ela organizou sobre Manuel da Costa Taide, que, aliás, também é o tema da palestra de hoje.
O título da palestra de hoje: Manuel da Costa Ataíde e os arrependimentos na pintura de São Francisco de Assis, em Mariana. Então, é a quinta palestra da sexta jornada de estudos em História da Arte, promovida pelo Grupo de Pesquisa Perspectiva Pictórica. Então, é isso, não quero me alongar, passo a palavra aí para a professora Adalgisa. Muito obrigada, Cláudio, muito obrigada, Magno, pelo convite. O que eu vou fazer não é uma palestra, é uma conversa. A obra de São Francisco, eu prefiro falar a moda antiga, da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Esse era o título correto, né? Começou há 40 dias, parece que eu estou precipitada, mas eu estava conversando aqui com a Lia, falando o seguinte, que os cupins não esperam a vacina, né? Eles estão trabalhando, né? Então, quanto mais rápido as obras iniciarem, melhor. Então, é uma conversa sobre uma obra que começou há pouco tempo. E que é uma obra do início do itinerário de Manuel da Costa Ataíde, né? Ele trabalha em São Francisco da Penitência, segundo a documentação, a partir de 1791, né? E vai até 1825, com uma tarja do livro de compromisso da Ordem Terceira de São Francisco. Nós vamos tratar hoje da pintura da sacristia, tá? Essa pintura está lá com os andaimes, a parte do avesso já foi tratada, né? Não sei, avesso anterior, e os andaimes foram colocados há pouco tempo. Eu mudaria o título. Eu colocaria, assim, a pintura de Manuel da Costa Ataíde, o tema penitencial na sacristia da Ordem Terceira de São Francisco de Mariana. Eu tiraria esse arrependimento. O termo arrependimento, usado, né, pelos historiadores da arte e da pintura, usado pela Beatriz Coelho na Barroco número 17, no texto que ela tem sobre o Ataíde, o desenho subjacente à obra de Ataíde, ela trabalha com esse termo arrependimento. Ele é meio pesado, né? Arrependimento. Ele é usado pelos especialistas, mas eu não sou uma pessoa que trabalha aí no canteiro, uma pessoa realmente que trabalha ali, então eu prefiro trabalhar com a iconografia. Mas nós vamos usar o termo assim, ele muda a composição, ele muda de lugar algumas coisas, e vocês podem até encaixar dentro do termo, aí no pentir-se, arrepender-se, né? Mas não é nada muito que causa remorso, é só mudar na composição um lugarzinho da asa, o rosário, puxar para cá e para lá, né? Alguma mudança na composição. Então, aí expliquei que mudaria o tema, o assunto. Ainda não vou usar o PowerPoint, não, tá? Então, ele trabalha entre 1794 e 1804 para a Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Mariana, realizando ali várias obras e tendo recebido vários pagamentos. Agora,
o que é explicável em razão dessas ordens, dessas associações, não pagarem de uma única vez pelo serviço pronto. Geralmente, paga-se uma parte no início, uma parte no meio, e, se tudo vai bem, paga a última parte. E, às vezes, não vai bem, e essa última parte precisa ser recebida na justiça por meio de um libelo, né? Mas não é o caso. Aqui ele teve vários pagamentos entre 1794 e 1804. Né? Mas não há especificação sobre a pintura da sacristia, tá? Embora não paire dúvida ser do célebre Manuel da Costa Taide, embora não haja registro nos livros existentes, nem nos livros ainda existentes hoje, e nem naquele que houve um livro que se perdeu com o tempo, por descaso, por incúria, e o Raimundo Trindade tinha visto o livro. Raimundo Trindade era uma pessoa muito antenada e não viu nenhuma menção específica da sacristia, né? Então, certamente, nem naquela documentação que desapareceu, mas foi consultada por Raimundo Trindade, né? Que tinha absoluta conhecimento da valorização crescente desse mestre pintor. Nós sabemos que ele, né, aí trabalha aqui, fez uma obra aqui em Mariana, né? Fez uma obra não especificada para o Carmo de Mariana, né? Tem uma vasta documentação, vasta não, né? Mas uma importante documentação dele no Rosário de Mariana, justamente porque ali aconteceu o libelo cível, porque a Irmandade não havia pago a última parcela, e lá ele trabalha como pintor e dourador, né? E como na pintura do teto da Capela Mor, nas banquetas, credências, palmas, tocheiros, né? E no altar mor. Ele trabalha em São Francisco de Ouro Preto, num período muito grande, entre 1801 a 1812. É a obra mais bem documentada, também estudada pelo Raimundo Trindade, né? Inclusive, ele estava estabelecido na Rua das Mercês, ali em 1804, por ocasião do censo que houve em Vila Rica, né? Esse censo, bairro por bairro, rua por rua, ele estava lá, inclusive, com os seus escravos, né? Trabalhou para o Carmo de Ouro Preto, né? Inclusive na concepção do retábulo mor, e em douramento de altar também, no espelho da sacristia, né? Em painéis, que tem um painel no Museu da Inconfidência. Ele dourou o altar mor, Arco do Cruzeiro, altar de Santa Luzia, altar do Senhor do Bonfim, e não fez a obra da nave. No entanto, ele deixou um importante documento. Nesse importante documento, ele registra o que ele faria, né? Aquilo é maravilhoso, não tem a pintura, mas tem a proposta do que ele faria. Aquilo é estupendo. Agora, em Mariana? Bem, em São Francisco de Mariana, ele está no início da carreira. Ele nasce em 62. Então, em 1791, ele tem o quê? 31 anos. Ele não tem aquela concepção madura que ele vai ter naquele documento que ele faz para o Carmo de Mariana, né?
Então, nós vamos tratar de uma pintura que ela é a primeira, pelo menos, documentada, né? Que Santa Bárbara, a década de 1820. Caraça, a Ceia, 1828. Itaverava, século XIX também, né? 1813, por aí, né? E, então, o que nós temos aqui, o batistério de Mariana, a tela, nós não temos data, tá? Não temos data, tá? Então, o que nós temos aqui seria não referência ao forro em si, mas ele trabalhou ali num período que ele tinha 30 anos, 30 e poucos anos, ok? Agora, nós entraríamos no PowerPoint. Nós vamos tratar de 2 painéis na sacristia. A sacristia é um lugar intermediário, não é um lugar de culto, é um lugar funcional, né? Para atender o sacerdote. E ali nós temos o arcaso, temos um lavabo, mas a sacristia é um lugar de preparação também. E pela preparação espiritual, né? E é o que a gente confirma aqui. Por quê? Os painéis da sacristia, eles têm uma continuidade iconográfica com o altar-mor. O tema do altar-mor é São Francisco recebendo as chagas. E no forro da sacristia, nós teremos São Francisco antes de receber as chagas e depois de receber as chagas, mas não no momento de recepção das chagas, tá? Mas é possível ver aí uma continuidade iconográfica. Valéria? Isso. O primeiro, Valéria. Tá? Então, temos 2 painéis. Esse aí, chamado São Francisco em Oração. Ele tem 5 metros, quase 5,5, né? 548 centímetros por 280 centímetros. Nele, o que nós temos? Temos o santo, né? O pobrezinho, assentado sobre uma rocha, com um crucifixo de madeira entre as mãos. Primeiro, depois a gente vê os detalhes, tá? Ele está conversando com Cristo, né? Ele está numa sacra conversação, uma conversa mística. Ele está muito feliz, né? A cidade está lá ao fundo, para ter uma conversa com Deus. Não dá para ter no meio da muvuca da cidade, ou em Assis, ou seja lá o que for. Então, para ele ter um momento de intimidade, ele vai ter que ir para o eremitério. O tema do eremitério, que é muito querido aos franciscanos e aos terceiros franciscanos, também é bem tratado por Ataíde. Por exemplo, nós temos do eremitério ou então assim da penitência. Vamos pegar assim, São Francisco arrependido, lá de Ouro Preto, Margarida de Cortona, né? Esse tema também está naquelas telas, não são consideradas todas do Ataíde, que estão no Museu Mineiro, né? Que foram adquiridas, compradas pelo governo, mas tem o tema da penitência ali. Está no São Jerônimo, o São Jerônimo que está no Museu da Inconfidência, que era de Mariana, e o São Jerônimo que está lá em Catas Altas. Então, ele sabia tratar com que é o santo no eremitério,
né? Ele não vai estar lá de solidel ou de capa de asperge, ele não vai estar. Ele vai estar lá na maior rusticidade, simplicidade, às vezes até com o torso nu, que nem é o caso de São Jerônimo. Então, aqui é um ambiente de eremitério, ok? Esclarecemos que o tema do eremitério é querido aos terceiros, aos franciscanos, e que foi tratado em obras pelo Manuel da Costa Taiti. Tá? No eremitério, o pobrezinho, o poverello de Assis, ele não vai colocar um crucifixo liso, simples, não é de prata, não tem ponteira de prata, é bem despojado. Então, nós temos aqui, dá para ver aí que é quase que uma entrada de uma gruta, um solo rochoso, uma cabaninha mística, né, bem simplesinha, e tem águas com um barquinho, ele está... nós vamos ver detalhe, a minha hipótese, eu coloquei para o grupo hoje, eu estive lá em Mariana, e tem restauradores nos assistindo, né? Que é um grupo grande, coordenado pelo Silvio Luiz Rocha Viana, né? Com a presença da química, minha amiga Claudina Moresi, que estuda a Ataíde, né? Que estudou a Ataíde na sua dissertação de mestrado, trabalhou bastante com a paleta de Ataíde, com os aspectos técnicos de Ataíde. Então, esses restauradores estão me ouvindo e, a partir, né, esse restauro vai abrir inúmeras questões, indagações. Então, nessa primeira obra aqui, essa foto é antiga, tá? Antiga, sim, feita de longe. Mas nós vamos ver daqui a pouco foto que eu fiz com celular. E não são fotos boas, mas são próximas. Então, ambiente de eremitério, simplicidade, rusticidade, gramíneas, a vegetação bem seca, ressecada, e o eremita, ele faz um altarzinho, ele faz uma mesa de altar para ele. Aí ele fez a sua esquerda, né? Na mesa de altar, a hipótese que eu tenho é que esse coisa branco aí à esquerda seria uma toalha, tá? Não é uma rocha branca. À direita até pode ser, mas à esquerda, onde está o crânio, o breviário, a ampulheta, e está também o quê? O rosário, né? Está também o silício. Que mais que nós temos aí? Aí, que beleza. Me parece que isso aí, à esquerda dele, tem mais jeito de tecido. Hipótese, gente. Por isso que eu falei, não é palestra, tá uma conversação com vocês. Não tão sacra, mas, né, mundana. Então, nós temos aí o chicote, o silício, que ele é feito de metal e ele tem uns ganchinhos. O silício era utilizado para cingir os rins, né? Os rins têm uma grande importância lá no Antigo Testamento, corresponde para nós ao coração, né? E tem essas três rosas aí, como que uma oferta, como que uma oblação, né? E antes de subir lá, eu tinha falado, Silvinho, para mim, isso aí é o Salmo 50, o Miserere, e o Salmo 129, o De Profundis. Das profundezas clamo a ti, Senhor, porque esses salmos eram muito usados nas práticas espirituais dos terceiros, né? Eles tinham experiência de noviciado, e depois do noviciado assim, gente, eles não fica recluso, né?
Aí, depois de completo noviciado, não havendo nenhum impedimento, eles eram tidos, a partir de uma cerimônia chamada profissão, eles recebiam um hábito para sair processionalmente, não é para ficar andando com esse hábito para a rua, não. Sair processionalmente, ir nos enterros dos irmãos. Então, usava-se muito esses 2 salmos. São salmos penitenciais. Eles sempre fazem referência a essa ideia de que nós somos pó, ao pó retornaremos, né? E que nós temos que nos preparar para a morte, nós temos que alimentar uma amizade com o Senhor, tal, né? Enfim, que a vida é uma preparação, porque tudo isso aqui passaria. E realmente, não sei se tem mais outro lá, as iniciais, olha aqui, esse é o do De Profundis e esse é o M do Miserere. Mas só que não tem texto, não, é só um rabisquinho continuando, né? Então, essa é a foto celular. Essa foto celular, olha, essa aquela conversação, né? E eu também não acho que seja solilóquio. No Relíquias da Terra do Ouro, está lá, solilóquio. Solilóquio é um monólogo, né? Mas ele não está no monólogo, ele está numa sacra conversação. Ele fala com o Cristo e o Cristo fala com ele. Ele tem uma amizade com o Cristo. Então, eu falei, gente, olha direitinho esse olhinho dele para mim, esse Cristo está com o olho aberto. Ele está conversando, e eles estão trocando um olhar, tá? Então, aqui nós resolvemos o negócio da sacra conversação, e aqui do lado nós temos a iconografia da Vanitas, que ele vai desenvolver em São Francisco do Ouro Preto, no nártex, né? Na Capela Mor, os anjos, cada um com os martírios, com a caveirinha, com o cilício, com o terço, ou se é inteiro o rosário completo, né? Aí é um momento, para mim, na minha hipótese, é posterior, que esse aqui é inicial, tá? Isso aqui é a preparação, né? Então, nós resolvemos a questão dos salmos, dos 2 salmos penitenciais, e resolvemos a questão no eremitério a caveira, que sempre é usada, né? Esse uso da caveira, eu já trabalhei esse tema há muito tempo, o Cláudio sabe, né? No Macabro, lá na revista de capa azul, né? Que nos rituais se fala muito, nos rituais e nas montagens efêmeras, por ocasião da morte dos grandes, a procissão de cinzas, e essa hora terceira, ela faz a procissão de cinzas, em quarta-feira de cinzas, ela trabalha muito a questão da desduração na terra, né? Então, aqui nós temos o crânio, e temos aqui, tem outra dessa, Valéria? Vê se tem outra dessa. Não, aqui é os matinhos. Matos Rio tratou numa monografia dele, lá quando ele fez o IFAC, né? Em Priscas Eras, gente. Ele tratou desses temas, esses atributos penitenciais em São Francisco de Ouro Preto. E aí ele fala dessas graminhas, tal, a árvore com o caule interrompido, tal, e ele tratou isso. Mas acontece que essa árvore com caule interrompido, ela aparece na pintura lá do Renascimento, mesmo em obras que não têm fundo penitencial, tá? Magno, melhor do que ninguém para falar disso, né? Mesmo sem a proposta penitencial. Mas no tema penitencial é recorrente, né? Troncos, árvore velha virando pó, né? Madeira mesmo, lenha para fogueira. Mas aí, então, essas gramíneas
A cabaninha, é bom que dá para ver a pincelada. Vamos ver o outro lá. Eu ainda estou aqui nesse... Não quero entrar no bloco 2, não, tá, Valéria? Eu quero ainda esse aí, tá? Aí, gente, nessa subida entre o andaime e a pintura, eu sou baixinha, mas não... o espaço é mínimo, muito pequeno, tá? Então, mas deu para eu ver o seguinte, que ele trabalhou as transparências para mostrar que é um momento divino, aí esse branco do rochedo, isso aí é um esbranquiçado, né? Nessa obra, ele não trabalha com tríades angélicas, não tem nenhuma tríade angélica, só tem duplas angélicas, e nem esses dois anjinhos aí no alto, né? Então, falei aqui, externamente vê-se a natureza ressequida, com pedaços de troncos envelhecidos, raízes expostas, gramíneas, composição adequada para expressar o sentido penitencial, né? Sentido penitencial dessa experiência de eremitério. Aí nós vimos um cachinho de rosas, a moda de oferta de oblação. Vimos a questão dos salmos. E vimos aí o início, a inauguração do tema da Vanitas na obra do Ataíde. É a minha hipótese. Tá? E ele depois ia tratar isso melhor. Tá? E aí a gente vê que a paleta, a gradação, ela obedece ao assunto tratado. Tá? A paleta, quando o tema da penitência, aí com os tons de ocre, marrom, de verde, de cinza, aí eu cito a Claudina aqui, que ela trabalhou com isso no livro de Ataíde. Vamos para o segundo painel. E aqui a gente já vê, assim, a paisagem. Nós sabemos que a nossa paisagem não tem autonomia no barroco rococó, tá? A autonomia da paisagem, ela vai vir no 19. Embora apareça uma coisa ou outra, por exemplo, lá em Congonhas, em cima das portas laterais, tem uma pintura de paisagem, né? A gente sabe que o Grimm, ele esteve aqui no Caraça, tem uma paisagem no Caraça, já em meados do 19. Mas aqui, o que predomina é o tema religioso. A paisagem está submetida ao assunto religioso na composição do fundo. E aí tem essa água aí e uma cidadela ao fundo. Tá, vejamos o outro. O segundo painel. O segundo painel, olha, os dois painéis, eles são independentes, mas do ponto de vista formal, independentes, mas do ponto de vista iconográfico, tem uma continuidade. Tá? Então, esse painel aí, Agonia ou Morte de São Francisco. Né? Na verdade, é agonia, mas aquela cartela lá vai falar assim, ó, a inscrição do filactério. Preciosa in conspecto deimor sanctorum ejus. É preciosa para Deus a morte de seus santos. Então, é o tema da morte. Né? Então, agonia ou morte de São Francisco. Mesma medida, 548 centímetros por 280 centímetros. Só que vocês vão observar que ele já recebeu as chagas. Né? São Francisco recebeu todas as chagas. Do lado, das costelas, aqui do lado, ele recebeu dos pés, das mãos, ou seja,
pressupõe a ida à Capela Mor, que lá ele recebeu as chagas. Mostra a recepção dos estigmas da paixão, né? Cena que está, a maneira escultórica, no trono do altar-mor. Que ele, inclusive, vai fazer o trabalho de policromia do altar-mor, né? Douramento e policromia do altar-mor. Francisco, abraçado ao crucifixo, ele repousa o seu corpo, né? Ele está com o corpo inclinado, e ali só não deu para eu resolver para vocês aqui, para hoje, porque eu tenho que fazer uma pesquisa. Eu tinha uma dúvida, se isso aqui era um feno, se isso era uma palha, mas depois, olhando tão perto, não há dúvida, isso parece uma pele, tá? Uma pele de cordeiro, tá? Então, eu tinha inicialmente essa dúvida, monte de feno, de palha, o tal, ou seria a iluminação da santidade? Não, a iluminação vem aqui vocês estão vendo o olho divino saindo do triângulo da Santíssima Trindade? Aqui está o olho divino, lá em cima. O anjo está sustentando a Santíssima Trindade, o olho divino. E de cima, ele trabalha bem as transparências, vai esse fecho de luz que cai na cabeça de Francisco. Francisco abraça o crucificado, a gente já não vê o rosto crucificado, né? Abraçadinho ali. A caveira já não está virada para Francisco, ele não precisa mais fazer penitência, a caveira já está para lá, né? E o chicote já está lá no chão, e o cilício continua ali, mas, olha, o breviário, a caveira está em cima do breviário, ele não vai mais ficar praticando leitura, fazendo exercício espiritual, não importa mais, a ampulheta, enfim. Já não tem a mesa armada, o altar armado, são objetos, né? E o paraíso já desce à terra, porque nós já temos aí a presença dos anjos músicos, né? Que fornece aí uma continuidade, né? Do alto com a terra, que os anjos músicos, nós sabemos que esse tema do anjo músico aparece muito na pintura flamenga, aparece no gótico tardio também, nas relevo e Itália, até chegar lá na cantoria de Donatello. Então, a presença de anjo músico é uma tradição herdada do gótico tardio, do Renascimento, e esses anjos passam a dominar sobre os objetos para expiação física e espiritual. Esses objetos de expiação física e espiritual estão em posição secundária. Temos a choupaninha ali, só um pedacinho dela, né? Já não importa. Os troncos envelhecidos também importam pouco, são mostrados de relance, porque o que domina aqui é a ideia da santidade, que culmina ali com o filactério, com a exaltação dessa morte preciosa, né? Já o mundo celestial conclama uma paleta clara. Aí tem azulada, esbranquiçada, toques de colorido vivaz nas vestes, né? Os anjos em cima das nuvens também tão colorido. Há uma unidade na qualidade artística da obra. A hipótese minha também, né, gente? A gente tem que ser ousada, corajosa. Eu acho que aqui se usou mão de obra auxiliar, usou pouco, que predominou uma qualidade no geral.
Mas nós veremos que ele teve essas mudanças de composição. E, gente, são extremamente visíveis, né? Mudança do rosário, ele está num lugar, arreda para outro lugar, né? Então, tem várias mudanças, né? Aumentar o tamanho, ou seja, o pintor faz o seu esquema, né? Sua ideia inicial, rápida, e um desenho muito claro, a Beatriz Coelho enfatiza, né, que é o desenho subjacente à obra de Ataíde, que ele faz questão de frisar. Ele faz questão de frisar esse desenho, mas é como se o pintor não imaginava que eu, Adalgisa, ia ficar ali a um palmo da pintura dele. Essa equipe de restauradores ia ficar ali com a testa na pintura dele, né? Então, ele nem vai tampar o que ele mudou de posição, tá? Ele tinha um propósito e está ali trabalhando, fala, ó, aqui fica melhor assim, vou arredar para cá, vou fazer isso, ali. Então, ele nem se dá o trabalho de tampar o que é a ideia inicial, tá? É o que convencionalmente se fala aí de arrependimento, tá? Então, há uma unidade na qualidade artística da obra, na textura, na gradação, a não ser as nuvens um pouco empastadas, né? Mas isso a equipe lá, depois dos estudos, vai chegar a conclusões mais apuradas, né? Continua aí a cidadela ao fundo, o barco solitário, né? A questão da passagem, indicando um emprego precoce de uma paisagem. Essa iconografia se adequa perfeitamente ao ambiente mais reservado de sacristia, tá? Estimulando no confrade a imitação do exemplo de um itinerário pessoal que procede da penitência, do sacrifício, e caminha para a oblação generosa do próprio ser. E a pessoa mais abnegada que Francisco é difícil, né? Mais abnegada causa até problema em Assis, porque muitos jovens quiseram seguir Francisco. Abriam mão da herança, vendiam para dar para os pobres e depois ficavam que nem pobre. E aí vai o próprio frade dependendo para o seu sustento, né? Então, realmente, é um elogio da pobreza, que é outro assunto. Observa-se no último painel a presença das nuvens empastadas, cobrindo grosseiramente o tronco e o rochedo, a indicar, quem sabe, hipótese, um arrependimento ou uma intervenção às pressas. Aí, concluindo aqui, como eu disse, era uma palestra não, uma conversa. Uma releitura do motivo penitencial pode ser ampliada ao se considerar o forro do nártex da congênere franciscana de Ouro Preto, com a iconografia da Vanitas e do Memento Mori, ou mesmo o fingimento de azulejo das ilhargas das capelas mores de São Francisco Ouro-Pretana, não tanto de Santa Bárbara, que em Santa Bárbara ele faz o tema do azulejo, pega o tema da fé em Abraão, mas ele não vai colocar esses martírios junto com os anjos, tá? Trata do sacrifício de Isaac, mas a questão aí não é tanto sacrifício, é questão da fé de Abraão. Essa temática, a temática da ascese e do transe místico, representado com muita frequência no barroco, atende, inclusive,
a uma demanda do Concílio Tridentino, né? Não é uma só demanda dos franciscanos, mas do Concílio Tridentino também, né? Embora o estilo aqui seja propriamente rococó, mas o conteúdo, né, a mensagem é uma mensagem penitencial. Então, era essa a fala minha.